Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre a formação dos Estados europeus. Esse tema se encontra no módulo 3, capítulo 6 do livro de vocês. E hoje nós vamos falar sobre as bases teóricas do absolutismo e o absolutismo na França. Bases teóricas do absolutismo. O absolutismo é uma forma de governo em que apenas uma pessoa, um rei ou uma rainha, tem o poder para comandar. Dessa forma, os reis criavam leis e impostos sem consultar o povo e utilizavam o dinheiro arrecadado para a construção de grandes obras e para financiar guerras. O regime absolutista surgiu na Europa entre os séculos XVI e XVIII, por volta do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Houveram, nessa época, alguns pensadores que desenvolveram teorias sobre essa forma de governo. Um deles foi o italiano Nicolau Maquiavel. Ele escreveu uma obra muito importante chamada O Príncipe, em 1532, em que mostra como um futuro rei deve proceder para conquistar e se manter no poder. De acordo com Maquiavel, o rei deveria ser amado por seus súditos. Caso não fosse possível, ele deveria ao mesmo tempo ser amado e temido. Caso não fosse possível ser amado, era preferível ser temido, em razão da natureza má dos seres humanos. Ele também defendia a unidade italiana sob um governo forte e centralizado, como única maneira de garantir a segurança, sempre ameaçada pelas potências estrangeiras. Outro teórico absolutista foi Thomas Hobbes. Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, foi de autoria dele, publicado em 1651. Outro livro bastante importante que discute aspectos do regime absolutista. Semelhante a Maquiavel, Hobbes considerava os seres humanos egoístas, com tendências a guerrear uns contra os outros. Por isso, seria necessário um contrato social, tanto para cessar as guerras quanto para estabelecer um poder absoluto. De preferência, um rei que puniria os que não cumprissem o contrato. O mercantilismo. No período do século XV ao século XVIII, conhecido como Idade Moderna, a economia dos estados absolutistas europeus teve grande desenvolvimento. Eles aumentaram suas riquezas e seu poder ao desenvolverem uma série de práticas econômicas que ficou conhecido como mercantilismo. O mercantilismo baseava-se no comércio de mercadorias. Uma das características do sistema é o controle absoluto do Estado sobre a economia. Outro aspecto era a manutenção de uma balança comercial favorável, isto é, o Estado precisava aumentar as exportações e diminuir as importações. Para diminuí-las, os Estados impunham regras protecionistas, ou seja, protegendo mesmo, decretando impostos altos para produtos estrangeiros, tornando-os caros e desestimulando sua compra. Dessa forma, ele favorecia o mercado nacional. Além disso, o mercantilismo se caracterizava também pelo acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata, prática conhecida como metalismo. O sistema mercantilista estimulou a busca por novas mercadorias e novos territórios para explorar comercialmente. Isso deu origem à união entre mercadores e reis, especialmente os de Portugal, da Espanha, da França e da Inglaterra, os quais se lançaram ao mar para descobrir novas fontes de riquezas. Esse projeto de expansão marítima resultou em disputas pelo domínio econômico, político, social e militar de vasta região do Oceano Atlântico, a fim de controlar as rotas comerciais e a colonização de novos territórios na América e na África. Agora, como esse projeto absolutista se implementou na França? A França venceu a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, aumentando o poder do rei francês, que passou a controlar a arrecadação de impostos do país e manter um exército remunerado e regular. Mas isso não representou um controle total do rei. Os nobres ainda tinham poder e controlavam a política e a justiça no interior da França. Na segunda metade do século XVI e início do século XVII, houve guerras religiosas e civis que deixaram o reino francês em crise. De 1628 a 1642, um habilidoso primeiro-ministro, cardeal de Richelieu, adquiriu poderes junto ao rei e executou políticas de fortalecimento da monarquia. Richelieu derrotou os reformistas protestantes e enviou funcionários com poderes para arrecadar impostos, conseguindo enfraquecer o poder dos nobres, que se rebelaram contra o rei.
Além disso, consolidou a monarquia absolutista, fazendo de Luís XIV o rei mais poderoso que passou a ser chamado Rei Sol. A Guerra dos 100 Anos foi o nome dado para uma série de batalhas entre franceses e ingleses, ocorrida entre os séculos XIV e XV. Os motivos foram a sucessão do trono da França e a disputa dos ingleses pela posse dos territórios franceses. Essa guerra foi o último grande conflito da Idade Média e a primeira da Idade Moderna. Graças à Guerra dos 100 Anos, formou-se o sentimento de nacionalidade dos franceses, uma vez que tiveram de se unir para expulsar os ingleses do seu território. Uma das figuras que mais se destacou nessa guerra foi a francesa Joana d'Arc, uma camponesa que se transformou em uma grande guerreira e influenciou a vitória da França sobre a Inglaterra. D'Arc é considerada uma heroína na França até os dias atuais. O Antigo Regime era um modo de organização social que se formou entre os séculos XVI e XVII durante a monarquia absolutista. Foi um período em que a sociedade europeia se transformou por causa das reformas religiosas, das guerras, das revoltas do povo e dos avanços científicos. Na França, houve uma diversificação dos grupos sociais. No século XVII, a sociedade francesa estava dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado. No antigo regime francês, o primeiro estado era um grupo social integrado por religiosos, dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero era composto por cardeais, bispos e abades católicos de origem nobre. Eles eram donos de terras e tinham o direito de cobrar impostos do povo. O baixo clero era formado por padres e monges de origem popular que podiam desfrutar de alguns privilégios, como de não pagar impostos. Já o segundo estado era formado por nobres franceses, príncipes, duques, condes e barões. Eram em menor número, mas consumiam muito dinheiro do governo e do povo, além de não pagarem impostos. Entre eles, também havia divisões. A nobreza cortesã era composta por nobres que viviam no palácio e recebiam pensões em dinheiro e cargos administrativos, concedidos pelo rei. A nobreza togada compunha-se por burgueses enriquecidos que compravam títulos de nobreza e buscavam ficar próximos do rei. Também havia a nobreza provincial, nobres proprietários de terras do interior que viviam distantes da corte. Eles exploravam o trabalho dos camponeses. O terceiro estado era a maior camada social francesa, composta pelo povo, que era obrigado a pagar os impostos cobrados pelo rei, pelo clero e pelos nobres. No antigo regime, integrantes do terceiro estado, como os trabalhadores de Paris, ficaram conhecidos como sans-culottes, sem culottes, pois eles não vestiam o modelo de calça da nobreza e da alta burguesia, chamado culotte. Formado por uma grande diversidade de grupos sociais, o terceiro estado compreendia a alta e a pequena burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos, os comerciantes e os artesãos. A classe burguesa conquistou prestígio político durante o século XVII. Com as crises financeiras do período, o governo francês começou a vender os cargos públicos para conseguir mais dinheiro. Foi assim que muitos burgueses enriquecidos compraram títulos de duques, condes e barões e assumiram cargos administrativos, antes exclusivos da nobreza. Como consequência, gerou-se maior mobilidade social e surgiu uma rivalidade entre os membros do segundo e do terceiro estado. Pessoal, nós encerramos por aqui, mas passarei exercícios de fixação para que a gente tire qualquer dúvida relacionada ao tema, ok? Por enquanto é isso, bons estudos, se cuidem.